como guardar ou como esconder a palavra de Deus em seu coração. Como guardar a palavra de Deus em seu coração. Dentro da igreja ou da religião cristã, existe esse dilema no que concerne guardar a palavra. Por que eu trouxe para ti esse ensinamento? Esse ensinamento virá responder muitas questões na tua vida no que concerne guardar ou ler a Bíblia ou as Escrituras. Ok? Então preste atenção. Existe guardar a palavra e existe memorizar a palavra. Ok? Existe guardar a palavra e existe memorizar a palavra. O que tem acontecido na igreja ou no seio da religião cristã é que nós temos muita gente que memoriza as escrituras, mas não guardaram essas escrituras em seus corações. Quando você memoriza as escrituras, elas fazem parte dos teus pensamentos. Toda escritura memorizada, ela faz parte dos teus pensamentos. Mas toda palavra guardada, ela faz parte do teu coração. Você precisa saber disso. Existem pessoas que memorizam. Quem são esses indivíduos que memorizam as escrituras? Os que memorizam as escrituras são aqueles que desenvolvem a habilidade de citar as escrituras. E nós somos atrapalhados com esses indivíduos. Existem debates na televisão, ok? Se você é cristão, é filho de Deus, essa mensagem é muito importante para ti. Porque essa mensagem vai tirar no teu coração aquele peso que você sente, que você diz, porque eu não tenho habilidade de citar escrituras, então eu não tenho intimidade com a palavra. Não, não é isso, não é verdade isso. Sabe por que eu digo isso? O que é ter a habilidade de citar as escrituras? Por exemplo, às vezes pessoas me ouvem eu a dizer, no livro de Gênesis está escrito, no livro de Gênesis X, versículo X, está escrito isso. E as pessoas ficam, mas como é que o pastor consegue guardar isso facilmente? São habilidades que eu venho desenvolvendo por causa da minha leitura constante da palavra. Mas isso não me torna íntimo com a palavra. Não sei se vão perceber. Oh meu Deus do céu. Essa habilidade que eu tenho de memorizar as escrituras e dizer que no livro de 1 de Timóteo X está escrito, apóstolo Paulo, até eu digo com pontos e vírgulas. Vocês ficam impressionados. Uau, como é que o pastor sabe disso? Como é que o pastor consegue? Gênesis disse, Números, lá Tales, Apocalipse também diz. Como é que ele consegue? Isso não me torna íntimo de Deus e não me torna íntimo com a palavra. Isso é uma habilidade que o homem tem de memorizar as escrituras. Vou dar um exemplo. Eu quando estava na secundária, eu tinha uma colega minha, era alguém inteligente, ok? De natureza. Mas ela tinha uma habilidade, além de ela ser inteligente, ok? De natureza, ela tinha uma habilidade. Ela quando lesse, era uma colega minha, ela quando lesse um livro, podia ler o livro de português, ela conseguia citar, memorizava tudo que ela leu. Era uma habilidade que ela tinha, era uma capacidade mental que ela tinha. Há pessoas que não têm essa habilidade. Não sei se estão a perceber. Há pessoas que não têm a capacidade de decorar as coisas. Então, nós não podemos descriminalizar essas pessoas e dizer que elas não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque o que tem acontecido? Nós temos visto debates na televisão, onde colocam lá pessoas a debater. E de repente aparece um indivíduo que sabe citar versículos da Bíblia
que o próprio pastor não consegue citar. E todos nós olhamos para aquele pastor como alguém que não conhece Bíblia. Não! Conhecer Bíblia não é ter a habilidade de citar escrituras. Isso aí chama-se memorizar. Todo indivíduo que memoriza a escritura não é porque vive na palavra de Deus. Você pode memorizar a escritura para contradizer alguém, sabe disso? Sim. Há pessoas, por exemplo, existem filósofos que já leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e que podem confrontar um pastor com escrituras da Bíblia que o pastor não memorizou, mas conhece. Ele conhece o sentido da escritura, mas não memorizou nem sabe onde está escrito. Eu, Nathaniel, prefiro que você conheça a escritura e não memorizar a escritura. Por quê? Porque quando você conhece a escritura, significa que você é íntimo daquela escritura. Não sei se estou falando com alguém. Quando você guarda a palavra, quando você conhece a palavra, você sabe que na Bíblia está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Na Bíblia está escrito que não cobiçarás a coisa de teu irmão. Mas você pode não saber onde está escrito isso. Isso não te desqualifica a não conhecer a palavra. Pelo contrário, eu prefiro esse indivíduo do que alguém que pode me citar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Alô? Porque esse indivíduo pode ter essa habilidade para vir trazer confusão no seio. Para quê? Para confrontar os outros. Dizer, se você é pastor, se você é profeta, se você é evangelista, por que você não sabe onde é que está escrito isso? Saber onde está escrito não significa que você e Deus têm comunhão. Satanás conhece Bíblia do que muitos cristãos. Oh my God. Satanás lê Bíblia do que muitos cristãos. E Satanás, inclusive, tem a habilidade de gravar escrituras do que os próprios cristãos. Lembra de quando Satanás estava com Jesus, a tentar a Jesus? O que ele disse? Está escrito. Não disse o quê? Não disse isso? Está escrito. Está escrito que se você se atirar, os anjos irão te pegar. Está escrito. Por que Satanás dizia está escrito? Logo Satanás já leu a Bíblia. E ele teve a habilidade de guardar essas escrituras na sua mente. Mas ele não vive essas escrituras. Por quê? Porque não estão no seu coração. Guardar a palavra ou esconder a palavra em ti é você levar a palavra e ter intimidade com ela. Quando você tem intimidade com a palavra, você guarda essa palavra no teu coração. Então, citar onde está escrito ou não está escrito, isso são habilidades que o homem tem. Há homens que têm essa habilidade, mas há aqueles que não têm essa habilidade. E esses que não têm essa habilidade, nós não podemos colocar esse peso neles, deles dizer que nós então não conhecemos a palavra. Não! Conhecer a palavra é praticar a palavra. Conhecer a palavra é viver a palavra. Conhecer a palavra é obedecer a palavra. Conhecer a palavra é nós encontrarmos o teu caráter dentro da palavra. Conhecer a palavra é nós encontrarmos a tua vida dentro da palavra. Por quê? Porque você lê a Bíblia e você tira o que está escrito na Bíblia e você faz parte da tua vida. Você conhece a palavra. Então, citar as escrituras, mesmo Satanás cita as escrituras. Satanás tem essa habilidade. Mas Satanás não vive com Deus. Satanás não tem intimidade com Deus. Satanás não tem intimidade com a palavra. Ouve lá o que está escrito no livro de Salmos 119, versículo 11. Ouve lá, por que eu digo que você precisa guardar a palavra? Guardar a palavra, o que faz em ti? Ouve lá o que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra é muito forte. Eu vou ler mais uma vez. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Preste atenção. O salmista aqui nos mostra um grande segredo em você guardar a palavra e não citar a palavra. Quando você guarda a palavra,
A primeira característica visível que nós vamos encontrar em ti é a santidade. Lembra de Job? A verdade é que Job era um homem íntegro, obediente, temente a Deus. E acima de tudo, ele desviava-se. Outra versão diz que ele tinha medo do pecado. Se Job tinha medo do pecado, é porque Job era íntimo com a palavra. É o que David nos diz aqui no livro de Salmos. Todo indivíduo que tem intimidade com a palavra afasta-se ou tem medo ou foge do pecado. Se nós encontrarmos um indivíduo que sabe citar as escrituras com perfeição, de Gênesis e Apocalipse, e nós encontrarmos pecado nele, esse indivíduo não tem a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque nós precisamos olhar a isso. Porque nós temos cristãos hoje que vivem com culpas e dizem: eu porque não sei citar as escrituras, eu não conheço a Bíblia. Não! Se você tem a palavra guardada em teu coração, o pecado foge de ti. Se você guarda a palavra no teu coração, é porque você obedece a palavra. Citar as escrituras, mais uma vez, são habilidades que o homem... Existem pessoas que têm uma mente fresca, não é? Existem aqueles que não têm uma mente assim, tão fácil de guardar coisas. Mas existem aqueles que têm uma mente fácil de guardar as coisas. Ok. Se nós relacionamos citar as escrituras como conhecer a palavra, imagina aqueles que não sabem ler. Como é que em que nível lhe colocamos? Essa pergunta é que precisamos responder. Se nós associamos um indivíduo que cita as escrituras com perfeição, de Gênesis e Apocalipse, ele até te diz, ele pode, ao discutir contigo, ele diz: abre lá no livro de X, abre lá. Não foi o apóstolo Paulo que disse para Timóteo que não toma um bocadinho de água só, bebe um bocadinho de vinho? Não está escrito? Abre lá, vai te dizer, abre lá. Então, aquele indivíduo que não sabe ler, em que nível nós lhe colocamos? Vamos lhe dizer que não é cristão? Vamos dizer a ele que não tem intimidade com Deus? Não! Citar as escrituras não diz que você é íntimo de Deus. Guardar as escrituras em seu coração é que te torna íntimo com Deus. E como é que você guarda? Através da meditação. Quando você lê uma palavra, ela te identifica. E você medita naquela palavra durante 3 dias, uma semana. Você a meditar naquela palavra. É assim como você consegue guardar a palavra. Deixa eu vos dizer uma coisa. Quando eu estava a começar essa jornada, quase eu me desencorajava. Por quê? Uma vez eu ouvi um homem de Deus. Eu estava assistindo um vídeo aí. Eu ouvi um homem de Deus, ele a dizer que por causa daquilo que eu vi no ministério dele, ele é abençoado, tem um ministério grande. Eu também estou a começar ministério. Estou a começar essa caminhada. Sabe o que ele disse? Ele disse que eu leio a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, 24 vezes por ano. Em um ano, ele lê a Bíblia 24 vezes, de Gênesis e Apocalipse. Aquilo me deixou desencorajado. Sabe por quê? Porque eu, Nathaniel, ficava um ano sem ler nem metade da Bíblia. Sim. Eu estou aqui, escuta-me. A minha missão aqui é vir facilitar a tua vida como cristão. Eu não estou aqui para dificultar a vida de ninguém. Eu estou aqui para vir te ensinar mensagens simples. A simplicidade. Lembra do livro de 2 de Coríntios 11, versículo 3. Lembra do que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu também temo que a vossa mente seja corrompida, para que vocês não entendam ou compreendam a simplicidade que há em Cristo.
Jesus é simples. Alô? Jesus é o quê? Simples. Presta atenção. Quando eu ouvi aquele homem de Deus a dizer aquilo, quase eu ficava desencorajado. Então eu estou a brincar. Se existe um pastor que lê a Bíblia 30 vezes por ano, 20 vezes por ano, e eu em um ano nem consigo ler metade, então eu estou longe para alcançar a perfeição como pastor. Deus apareceu a mim, Deus diretamente apareceu a mim e disse: não, o que eu quero entre você e eu, Deus, é intimidade e não habilidade. Deus disse para mim isso. O que eu quero que você desenvolva entre eu e você, Nathaniel, desenvolva intimidade, não habilidade. Ouve lá o que o apóstolo Paulo diz ao Timóteo, no livro 2 Timóteo 2, versículo 15. Ele diz que procura apresentar-te o quê? A Deus como um obreiro o quê? Aprovado, e que não tem nada do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quando eu ouvi aquele pastor, eu fiquei desencorajado. Eu disse: então eu estou a brincar. E Deus deu-me a resposta. Escuta-me. Se você quiser desenvolver intimidade, ou se você quiser guardar a palavra de Deus em seu coração, vou te dar meu segredo. Eu, Nathaniel, leio um versículo e medito naquele versículo durante uma semana. Há versículos que me levam uma semana eu a meditar nele. Um versículo me levar uma semana eu a meditar nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro de correria. A Bíblia é um livro de intimidade com Deus. Não é um livro que você... Não é romance isso aqui. Não é revista isso aqui. Não é jornal isso aqui. Não. Não. A Bíblia é um livro que quando você pega ele e você começa a meditar nele, é para você criar intimidade com Deus. Não se cria intimidade correndo. Cria-se intimidade com paciência e calma. E perseverança, serenidade. É assim como se cria. É por isso que eu estou dando um segredo. Porque a Bíblia é um livro que é para você ler com calma, repetidamente e calmamente. É a Bíblia. Não é para você correr com ela. Não fica desencorajado se alguém disser que eu já li a Bíblia 10 vezes em um ano. Você tenha calma. Você não está a correr com Deus. Tenha calma. Abra a tua Bíblia. Leia versículo por versículo. Repita esse versículo, inclusive 3 vezes. Repita ele. É uma semana. Leia o mesmo versículo. Você vai ver. Você vai começar a desenvolver intimidade com as Escrituras. Intimidade com a palavra. E quando você se torna íntimo de Deus, não existe nada do que você vai pedir a Ele e que Ele não vai te dar. Ele diz que aquele que guarda as minhas palavras. Ele não disse aquele que cita as minhas palavras. Preste atenção nisso. Ele diz que aquele que guarda as minhas palavras irá pedir o que quiser e eu irei lhe dar. Não aquele que cita as minhas palavras, aquele que guarda. Você precisa guardar a palavra se você quiser se beneficiar da palavra. Agora, a habilidade de citar as Escrituras você vai desenvolvendo de acordo também com a tua mente. Há pessoas que têm uma mente fraca, aqueles que têm uma mente melhor, aqueles que têm uma mente melhor. A habilidade depende da forma de cada um. Não é obrigatório você ter a habilidade de citar as Escrituras. E a habilidade de citar as Escrituras não te torna íntimo de Deus. Você é íntimo de Deus quando guarda a palavra em seu coração. Ele diz que aquele que guarda os meus mandamentos será amado por mim e por meu Pai. E viremos nele e faremos nele o quê? Morada. E além de fazer nele morada, iremos nos manifestar através dele. Guarda a palavra de Deus em teu coração. Agora, a habilidade de citar, você vai desenvolver com o tempo. Não se sinta com peso se você não souber citar as Escrituras. Eu prefiro você saber onde está escrito do que dizer onde está escrito. Há uma diferença aí, não há?
Você pode saber onde está escrito e não saber dizer onde está escrito. Se você sabe que está escrito, você se beneficia disso. Agora, saber citar é uma habilidade essa. Então, guardar a palavra de Deus no teu coração te torna íntimo de Deus, te afasta do pecado. Quando você guarda a palavra, você afasta-se do quê? Do pecado. Existem pessoas que sabem citar as escrituras, mas vivem dentro do pecado. Quando você guarda, ouve logo que David diz que esconder a palavra, escondi a palavra em meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Quando você esconde a palavra de Deus em seu coração, você foge, você desvia-se do pecado, ok? Não se sinta inferior se você não saber citar as escrituras. Existe citar as escrituras, existe guardar a palavra. Guarde a palavra no seu coração e é aí onde você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Deus te abençoe.